Bom dia e boa tarde, né? Para quem acessar esse vídeo pela tarde. Bom dia e boa tarde, meus anos, né? Então eu tô aqui, né? Sabemos que vamos passar um breve período com atividades remotas e a gente não poderia deixar de trabalhar as nossas aulas de reforço. Então, nesse cenário tão especial das aulas de reforço, a gente não pode deixar de ter o compromisso, né? Chamar vocês aqui para o compromisso dessas aulas, desses momentos, dessas atividades que eu vou colocar para vocês e dos breves, né, e objetivos comentários a respeito dessas atividades. Porque, como vocês sabem, o nosso programa é de reforço de aprendizagem, ou seja, são situações e conteúdos, são atividades, são conceitos que alguns deles vocês já trabalharam nos 8º, 7º, 6º anos, enfim. Mas que agora a gente vai retomar, né, esses conceitos, retomar alguns pontos muito importantes para que vocês sigam, né, com o 9º ano, né. Então já começamos semana passada com perímetro, não é isso? Tivemos um encontro, em algumas turmas eu tive 2 encontros, em sala de aula e no contraturno, né? E trabalhamos atividades, né, presenciais. Mas para dar continuidade, vamos continuar com a geometria, né? Então vamos trabalhar áreas de figuras planas, precisamente. A cada encontro nosso, pessoal, eu tenho como intenção, como objetivo, trabalhar um ponto específico, diferente do outro, não ser repetitivo, tá? Então, quando nós voltarmos presencialmente, aí a gente pode retomar alguns pontos que nós considerarmos importantes, relevantes, que não tenham sido consolidados, certo assim? Então, eu vou abrir um outro vídeo com a atividade de vocês, né? Trazendo sobre figuras. Então, olha só. Tá aqui, ó. Estão vendo aí? Então, eu preparei esse material breve para que vocês pudessem ver o que a gente tem que retomar sobre áreas. Quem foi meus 8º anos do ano passado conhece bem já, e também com o professor de vocês da tarde, vocês também trabalharam áreas, né? Então, a gente sabe que área é a determinação numérica de uma região, quando você quer medir uma região plana, seja ela de formato regular ou não. Então, aqui precisamente, nós vamos trabalhar a área de regiões conhecidas, que são retângulos, quadrados, triângulos, losangos, trapézio, então, de formatos de regiões já conhecidas. E essas regiões, elas já têm estabelecido uma expressão que determina a gente encontrar a medida dessa área, a medida dessa região, né? Quanto numericamente, em metros ou centímetros quadrados, ela pode ocupar, né? Então, vamos lá. Esse material aqui, deixa eu passar ele aqui. Esse material, você veja que eu estou fazendo um breve comentário a respeito do retângulo e a região, né? E a região não, perdão. E a expressão que determina essa área. Então, você tem uma forma retangular, que é um quadrilátero, onde os lados opostos têm mesma medida, 2 a 2. Observe que esse lado B, ele tem a mesma medida desse lado aqui de cima, né? Superior. E esse lado aqui, H, a gente pode chamar aqui de altura, ele também tem a mesma medida do oposto, né? Aqui à esquerda. Então, aqui no retângulo indicamos B, o comprimento ou a medida da base, e o H, a largura ou a medida da altura. Então, sendo assim, para determinar a área, a região, essa região verde que o retângulo ocupa, a gente determina fazendo o produto, ou seja, a multiplicação entre essas duas medidas, a medida B e a medida H, ou seja, base vezes altura, tá? Então, toda região retangular que você encontrar, né, você pode medi-la fazendo o produto entre essas duas medidas. Deixa eu ver aqui. Subindo mais aqui o documento, vocês veem a região que a gente chama de quadrado. Então, quadrado todo mundo já conhece,
que a principal característica do quadrado é ele ter os 4 lados de mesma medida. Por isso ele é chamado de um retângulo especial, né? Porque ele é um retângulo de 4 lados de mesma medida. Então, idêntico ao retângulo, para calcular a região desse quadrado, é só multiplicar as medidas, tanto largura como comprimento. Como elas são iguais, é multiplicar o lado L pelo lado L. E L vezes L é simplesmente L ao quadrado, que determina essa medida. Então, tendo a medida L, você calcula o L ao quadrado. Certo assim? A outra região conhecida que a gente já tem como expressão numérica determinando sua área é o paralelogramo. Que figura é essa? É um quadrilátero, certo? Nesse formato aqui, em que ele tem os lados oblíquos, ou seja, com uma leve inclinação, mas paralelos 2 a 2. Então, observe que esse lado DC, ele tem a mesma medida desse lado AB. Assim como esse lado BC tem mesma medida desse lado AD, tá? Então, a gente chama esse segmento que vai de A até B de Bzinho e a medida da base. E essa altura, que é um ponto da base, que eu estou chamando aqui de H maiúsculo, até um vértice lá de cima, o D, eu chamo de altura do paralelogramo. Então, calcular essa região em azul, que compreende o paralelogramo, é apenas multiplicar essas medidas, base vezes altura. Idêntico à situação do retângulo e à situação do quadrado. Seguindo aqui o documento, a gente tem aqui no item 4, outra figura conhecida, chamada de losango. Ela tem esse formato que lembra um balãozinho, né? Observe que também é um quadrilátero, ou seja, também é uma região de 4 lados, né? Então, aqui no losango, o que é que ela tem de diferente? Ele tem lados oblíquos também, mas a gente verifica que ele tem uma diagonal, que é um segmento que vai desse ponto M a esse ponto P, que a gente chama aqui, nesse caso, da diagonal maior. A gente exemplifica aqui como D maiúsculo, tá? Diagonal maior, que é a maior diagonal que tem nessa figura. O que é diagonal? É um segmento que parte de um vértice da figura até um outro vértice, alternando um vértice, né? Porque não é de um vértice a outro. De um vértice a outro eu vou ter o lado. Eu tenho que pular esse vértice O, perdão aqui, e ir para o vértice P, ou seja, a diagonal passa no centro da figura, né? Vai de um vértice ao outro. Então, a maior diagonal desse losango é do ponto M ao ponto P, que a gente chama de diagonal maior. E a outra diagonal, ela vai do vértice N ao vértice Q, que a gente chama de diagonal menor. Ela é medida aqui na lateral pelo D minúsculo. Então, calcular a área, essa área em azul que compreende uma região de forma de losango, é simplesmente multiplicar o valor dessas duas diagonais e dividir por 2. Observe aqui que MP é a diagonal cuja medida indicaremos por D e NQ é a diagonal menor, cuja medida indicaremos por Dzinho. Perfeito? Então, está aqui essas considerações muito imprescindíveis para a resolução das questões. Para vocês lembrarem, para cada região, como proceder na determinação da área. E aqui, o triângulo, conhecido por todo mundo. O triângulo, ele tem 3 lados. Aqui nessa figura, ele está especificado aqui por essa região verde. A gente pode ver aqui nesse retângulo, essa diagonalzinha vermelha dividiu o retângulo em 2 triângulos, o triângulo branco e o triângulo verde. Seja ele qual for, essa base, ela tem 6 plaquinhas, vamos pensar aqui que são 6 centímetros, e essa altura aqui a gente tem 4. Vamos pensar em 4 centímetros, considerando que cada quadradinho desse tem 1 centímetro de lado. Pensando assim, como a gente faz a determinação da área dessa figura? Multiplicando essas duas medidas e dividindo por 2. Porque é multiplicar, mas dividir por 2 por quê? Porque eu tenho aqui uma região retangular, que essa diagonal me deu 2 triângulos, 2 regiões triangulares. Então, eu calculo, faço o produto dessas medidas, mas tenho que dividir por 2, né? Para ter o resultado aqui, a medida de apenas uma parte
que corresponde ao triângulo. E por fim, essa região aqui que a gente chama de trapézio, que é também um quadrilátero nesse formato. Eu tenho aqui tanto o trapézio amarelo como o trapézio azul. Então, observa só, no trapézio, observe que o amarelo está com uma base menor para baixo, que é desse ponto a esse, né? E uma base maior que está para cima. E esse azul está ao contrário, não é assim? Então, olha só, para calcular essa região ou amarelo ou azul do trapézio, o que é que você tem que fazer? Você tem que somar a medida das duas bases, que vai ser dada a você nas questões que vão vir, né? Essa base que eu chamo de B maiúsculo e essa basezinha aqui que eu chamo de B minúsculo. A soma delas duas, para que multiplique pela altura, que é dado do ponto da base até o ponto mais alto do trapézio. E aí tudo isso dividir por 2, ok? Então, aqui estão as principais regiões planas que a gente vai calcular algumas áreas. Então, nessa mesmo documento que segue, eu tenho aqui para vocês 4 questões do nosso material estruturado, que é o caderno de revisão. Então, lá da questão 125 a 128, se não me engano, certo? É a 125, 126, 127 e 128. Observe que aqui na questão 125 você tem várias regiões, umas quadradas, outras retangulares. A questão pede qual é a área total planificada. Por que planificada? Porque é como se fosse uma caixa de sapato que você tivesse aberto ela toda, né? Planificar é abrir e deixar tudo plano, né? É deixar de ser caixa para ser um papel só, né? Estirar toda a caixa, planificar, tá? Então, para cada parte dessa caixa, tem medidas diferentes. Observe que ele está usando aqui decímetro, DM, tá? É uma medida ainda menor do que o centímetro, ok? Então, ele pede a área total, ou seja, você vai calcular de cada região dessa, tá bom? E fazer a soma e identificar qual é a alternativa. Na questão 126, você tem que figura trapézio. A própria questão já diz, ó, um trapézio. Então, ele tem aqui a medida da base maior, que é 7, a base menor, que é 5, e a altura também, que é 5. Você aplica essas medidas naquela expressão algébrica que determina a área de trapézio e faz essas continhas aí, tá bom? Essa questão 127, ela tem um quadrado dividido em 4 partes. Observe que a parte que ficou destacada, ela tem a forma de um triângulo. Então, olha só, se eu for pensar no triângulo, né, eu tenho que ter a medida da base e a medida da altura para calcular a área, correto? Mas observe que eu tenho aqui, então, no caso, um quadrado que foi dividido em 4 partes iguais. Então, como é que eu chegaria à área desse pequeno triângulo, tendo só a medida do lado do quadrado? Então, fica aí uma questão que vai fazer você raciocinar um pouquinho mais, tá? E depois que vocês fizerem, a gente faz as considerações quando for resolver as questões em sala de aula. E, por fim, a questão 128, que vem com a figura da bandeira nacional, né? Nossa bandeira do Brasil, e vem pedindo, assim, de acordo com a figura, qual é a área apenas da parte pintada de verde. Então, observe que a nossa bandeira ela vem composta por um retângulo, um losango e um círculo. Mas aqui na questão, ela pede apenas a área da parte verde. Então, você identifica na figura quais são as medidas da parte verde, aplica na fórmula da região que tem essa forma da parte verde e marca a alternativa correta. Ok? Então, tá aí nossa atividade para reforço de aprendizagem, falando sobre áreas, né? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês vão fazer essas atividades no caderno. Quem puder imprimir, imprime, responde aí na folha. Fica a critério seu, tá bom? Como fazer. Mas aí, essas devolutivas de correção, eu vou fazer com vocês num outro momento ou presencialmente na sala de aula, tá? Considerando que nós vamos ficar nesse processo remoto por apenas no máximo de 4 semanas. Tá bom assim? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Eu estou inserida lá no grupo da turma de vocês.
tá? Mas você fala comigo no privado, tá bem? Alguma dúvida, tá certo? E na semana seguinte, certo? Eu posso fazer a correção, fazer um vídeo corrigindo para com vocês e vou dar o visto dessas correções, verificar essas atividades quando a gente se encontrar presencialmente, ok? Então, fica aí nossa atividade para essa semana. Bons estudos, acompanhem para não perder o foco, para não perder o rumo, tá certo? E qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, ok? Bons estudos e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.